Olá, queridos, bom dia, mais uma vez com você, professor Kenais. Estou aqui agora para nós iniciarmos a segunda parte da aula Emenda Constitucional. Nós tivemos na primeira aula, explicamos o que era emenda constitucional, conceituamos, falamos sobre autoria, iniciativa, falamos sobre a aprovação da emenda constitucional. Lembrando que a matéria emenda constitucional ou emenda à Constituição está prevista no artigo 60 da Constituição. Iniciamos agora a parte 2 da nossa aula, iremos falar sobre limitação circunstancial, limitação material, falaremos sobre promulgação e também sobre emenda rejeitada ou prejudicada. Vamos lá então. O que é uma limitação circunstancial ou ainda temporal de uma emenda constitucional? Então a Constituição prevê lá no seu artigo 60 que a Constituição não poderá ser emendada quando, por isso, circunstancial, quando houver intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Então, quando estiver acontecendo esses três fenômenos no Brasil, não poderá ser emendada a Constituição, certo? Então, não poderá ser emendada a Constituição quando houver intervenção federal, estado de sítio e estado de defesa. Esses três institutos estão espalhados nos artigos da Constituição, salvo engano, o artigo 33 em diante, vai falar sobre essa questão da intervenção federal, que quando a União intervém no Estado pela omissão administrativa ou incapacidade administrativa, tá certo? Depois você vai acompanhar com calma, não é o tema da aula de agora. Seguindo, então ficou bem claro, não pode ser emendada. Lembrando que não é que não possa ser proposta uma PEC, é que não possa ser emendada a Constituição. Há uma diferença nesse aspecto aqui. O outro aspecto é a promulgação, quem promulga a emenda constitucional. Inclusive, até no vídeo anterior, nós falamos sobre isso. Quem tem o poder de promulgar não é o presidente da República. Quem vai promulgar uma emenda constitucional é a própria mesa da Casa Legislativa, seja a mesa da Câmara dos Deputados e a mesa do Senado Federal, porque as duas casas, 2 turnos e 3/5 que nós falamos na aula passada, é o quórum de aprovação. Então, a gente percebe que a emenda constitucional passa por essas duas casas. Então, as duas próprias mesas das casas irão promulgar, haverá 2 promulgações de cada emenda constitucional. É isso mesmo, porque são 2 aprovações, uma em cada casa. Beleza? Bacana. Superado isso, limitações condicionais, circunstanciais, e agora a gente vai para limitações materiais. Gente, o que é limitação material? Ou seja, quanto ao conteúdo, quanto à matéria em que a PEC vai tratar. Então, o constituinte originário se preocupou em blindar a Constituição. O ordenamento jurídico, ele é blindado em torno da Constituição. Você vai analisar a pirâmide de Kelsen, você vai ver que a Constituição ela é uma referência ao topo da Constituição. Ao topo da pirâmide tem a Constituição, que é parâmetro para todo o ordenamento jurídico brasileiro. Então, a Constituição, para alterar, conforme nós estamos falando de emenda constitucional, ela segue um rito todo diferenciado e não é simples alterar a Constituição. Por isso que a gente tem essa aprovação em 2 casas, em 2 turnos, em 3/5, quer dizer, 60% dos membros da Casa Legislativa para poder aprovar. Muito bem. E aí o seguinte, a emenda constitucional ela não pode querer tratar de todas as matérias, ela pode tratar de várias matérias, mas não posso ter uma PEC. Veja só, enquanto a limitação circunstancial não prevê que não pode ser emendada a Constituição, quando na limitação material nos diz que não pode ser proposta uma PEC, perceba, não pode nem ser proposta uma PEC que visa abolir as cláusulas pétreas. Então veja só, não podem ter uma PEC cujo texto visa abolir as cláusulas pétreas. Essas cláusulas pétreas que são muito faladas no direito, o que são de pronto elas, né? Então nós temos, conforme a Constituição, artigo 60, parágrafo 4, prevista 4 cláusulas pétreas que não podem ser abolidas por um texto de proposta de emenda à Constituição, texto de PEC.
Então não pode. Vamos lá, voto direto, secreto, periódico, universal. O voto direto, secreto, periódico, universal é uma das cláusulas. A forma federativa de Estado, os direitos e garantias individuais e a separação dos poderes. São essas 4 cláusulas pétreas que não podem ser abolidas com o texto da PEC. A PEC não pode visar abolir essas 4 cláusulas pétreas. Então, especificamente, o voto direto, secreto, periódico, universal, em que pese é muito simples, voto, a forma de exercer toda a sua capacidade eleitoral passiva, né? Ativa e passiva, no caso ativa porque você vai votar, não vai ser votado. Então, esse voto ele é direto porque você exerce, ninguém exerce por você. Diferente, por exemplo, do que está acontecendo agora, se fala muito sobre essa questão da vacância no executivo, se fala sobre a questão do voto indireto, mas não é o caso. A regra no Brasil é que o voto é direto, é dado ao cidadão, que o povo exerce o seu poder, por isso voto direto. Secreto, não é porque ninguém sabe o voto de alguém, né? É muito diferente. Todo mundo, se fosse secreto por isso, seria muito frágil. Secreto porque o escrutínio, a escolha é feita em secreto, né? Direto, secreto, periódico, não é porque você vota de 2 em 2 anos. Periódico é porque os mandatos não são ad eterno e são mandatos temporais, certo? E universal é porque o voto é contemplado a todos que atingem a capacidade eleitoral ativa e podem exercer. Então, o critério para que você possa votar é meramente temporal. Você atingiu a idade, você tem direito de votar e também de ser votado. Então, percebe-se que não há um seletivo subjetivo para que você não possa votar. Logo, o voto ele é universal. Então, a primeira cláusula, voto direto, secreto, periódico, universal, ela não pode ser abolida por uma proposta de emenda à Constituição. Segunda cláusula pétrea é a forma federativa de Estado, como é formado o Brasil, a federação, né? A gente vai falar isso sobre federação, os Estados federados, 27 unidades. Então, o poder originário, ele previu exatamente essa perspectiva de não ser alterada de forma por PEC a questão da federação dos estados e do Brasil. Muito bem. Mais ainda, é o seguinte, outra cláusula pétrea, direitos e garantias individuais. Percebe que não pode ser alvo de abolição por uma PEC os direitos e garantias individuais. Não são fundamentais. O rol é diferente, né? Então, percebe que há uma diferença entre direitos e garantias fundamentais, que é o gênero, e direitos e garantias individuais. A pergunta é, esse direitos e garantias fundamentais se limita ao artigo 5º da Constituição? Esse rol é taxativo, né? Então, inclusive, o STF já se posicionou nesse sentido, dizendo que o artigo 5º da Constituição, ele não é taxativo e é sim meramente exemplificativo. Logo, os direitos e garantias individuais podem não ser somente o rol do artigo 5º, podem ter outros direitos e garantias individuais espalhados pela Constituição, mas não pode uma PEC tentar abolir direitos e garantias individuais. Pronto, seguindo mais ainda, nós temos, por fim, a separação dos poderes, né? Então, hoje, que até a gente questiona muito sobre essa questão da separação dos poderes, mas em que pese você acreditar que há um poder interferindo no outro e tal, tudo mais, mas ainda há a previsão de que uma PEC não possa querer abolir a separação dos poderes. Então, limitação material. A PEC não pode fazer o quê? Não pode, de modo algum, visar abolir a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais, a forma federativa de Estado e o voto direto, secreto, periódico e universal. São essas 4 cláusulas pétreas que estão previstas no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Guarde isso na sua mente. Para terminar, emenda constitucional, antes de entrar já no último tópico, tem mais uma perguntinha. A Constituição diz que não pode uma PEC visar abolir as cláusulas pétreas. Aí eu pergunto, uma PEC pode alterar as cláusulas pétreas? Existe uma diferença entre abolir e alterar? Pois muito bem, o STF também já se manifestou nesse sentido, em que
A PEC, ela pode sim alterar as cláusulas pétreas, desde que seja para majorar direitos e jamais para reduzi-los. Então perceba só, se uma PEC visar alterar os direitos e garantias individuais, a título de exemplo, no sentido de majorar direitos, é possível? Muito bem, é possível. Não é possível abolir cláusulas pétreas com uma PEC. Bacana? Beleza, muito obrigado. Vamos lá então, seguindo ainda, último tópico para finalizar PEC. Para finalizar PEC, inclusive eu quero convidar você já para assistir o nosso próximo vídeo, que é a proposta de emenda à Constituição 29/2016, que é a PEC dos concursos, que eu estarei gravando um vídeo de 1 minutinho só para você também ficar atento a essas mudanças. Por último, diz assim lá no artigo 60, que a emenda à Constituição rejeitada, a PEC rejeitada ou prejudicada não poderá ser proposta na mesma sessão legislativa. Vamos desmistificar. Vamos supor que uma PEC foi proposta, ela não foi aprovada, então ela foi rejeitada, porque não teve quórum, por exemplo. Então, se ela foi rejeitada, aí vamos supor que os deputados que iniciaram essa PEC queiram novamente colocar essa PEC para apreciação. É possível? Ou ainda, é possível repropor uma PEC? É possível repropor. Só não pode na mesma sessão legislativa. Vamos também explicar bem isso com calma. Preste atenção. Quando o texto constitucional diz que não pode ser proposta uma PEC que foi prejudicada, perdeu o objeto, por exemplo, não é mais objeto, né? Ou então ela foi rejeitada, ela só poderá ser objeto de uma nova PEC na próxima sessão legislativa. Quando o Constituinte coloca nova sessão legislativa, é preciso você ter um conhecimento de legislativo, processo legislativo, para você entender o seguinte: sessão legislativa aí se reporta a 1 ano do mandato. Você tem um mandato de 4 anos, desses 4 anos compõem 4 sessões legislativas. Cada sessão legislativa tem 2 períodos, né? Que é exatamente por isso que os deputados e senadores têm 2 recessos, porque são 2 períodos que formam uma sessão legislativa. Então, o primeiro período vai de 2 de fevereiro a 17 de junho, e o segundo período vai de agosto de 17 de julho e vai de 1º de agosto a 22 de dezembro, tá certo? 22 de dezembro. São os períodos legislativos. Então, vamos supor, uma PEC foi proposta dia 10 de setembro, ela foi tramitada, em outubro ela foi rejeitada. Então, eu não posso mais propor essa PEC esse ano, essa sessão legislativa. Eu vou ter que aguardar o próximo ano legislativo, que vai se iniciar dia 2 de fevereiro, para repropor essa PEC. E aí sim ela pode ser reanalisada, ela pode ser reproposta. Então, essa é a interpretação que a gente tem aí do texto constitucional em relação à proposta de emenda à Constituição. Kenais, e eu preciso ler mais sobre PEC? Sim, com certeza, você precisa estudar mais, fazer mais questões, mas ainda o que eu quero colocar com você? Dê uma lida na PEC 45 de 2004. Essa PEC, ela é uma das PECs mais importantes que existem. Por quê? Porque ela trouxe o CNJ, ela criou o CNJ, ela alterou a competência da Justiça do Trabalho. Então essa PEC, ela é uma das PECs mais, vamos dizer assim, de maior influência no ordenamento jurídico, porque trouxe muitas inovações. Quero também despertar você para você dar uma olhada na PEC da impunidade, salvo engano, PEC 37, que fala sobre a questão foi muito comentada, chegou até a ser tema de redação do Ministério Público da União, no concurso do Ministério Público da União. Então, uma PEC importante, temos várias PECs para você ler, mas eu acho interessante você revisar esses tópicos das PECs que nós passamos, que nós conduzimos aqui, e cair em questões de concurso, porque com as questões você vai conseguir esclarecer os pontos e vai poder claramente fixar melhor todos esses temas que nós exploramos. Então fica aqui a nossa dica de direito. Muito obrigado por estar nos vendo e nos compartilhando. Compartilhe mais aí os nossos vídeos, siga a gente no Facebook, no Instagram, os nossos vídeos,
e nos ajude a divulgar o nosso trabalho, esclarecendo o povo sobre os seus direitos. Valeu, muito obrigado, professor Kenaz, com vocês.